caros filhos, hoje nosso Senhor quer falar a nós. Mais uma vez, Ele nos mostra aquilo que Ele quer de nós. Esta correspondência em descobri-lo nas pequenas coisas, em saber olhar e buscá-lo. Isso São Paulo é bem claro quando fala a Timóteo, na primeira leitura, que nosso Senhor é aquele de quem não devemos ter dúvidas, porque Ele se mostrou a nós. Ele foi manifesto na carne, justificado pelo Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo e exaltado na glória. Nosso Senhor, em toda a sua vida, Ele foi se mostrando. Ele se mostrou, atraiu-nos a Ele. Ele verdadeiramente soube manifestar-se, e vemos isso diante da concretude daquilo que foi anunciado outrora no Antigo Testamento pelos profetas, né, por todo o contexto. E ele foi concretizando isso, planificando a lei, apontando, corrigindo, e tinha, né, como o próprio Evangelho apresenta, esta coerência, né, esta força diante do pregar. Por quê? Porque ele correspondia. Ele tinha esta autoridade que os fariseus, que os mestres da lei não tinham, porque por vezes não viviam, não tinham esta correspondência de vida. Nosso Senhor, ao contrário, Ele tem, e Ele nos chama a tê-la. Mas Nosso Senhor nos adverte, nos chama a atenção, porque podemos ter memória curta, porque podemos ser como as crianças insatisfeitas. E por isso mesmo no Salmo, eles apresenta, grandiosas são as obras, devemos olhar para aquilo que ele fez, né, buscar esta retidão, e não ficar como crianças. Crianças insatisfeitas que querem mais e nunca chegam. Sempre vão pedindo. E é isso que Nosso Senhor apresenta, né? Querem as coisas, mas nunca fazem por onde, nunca correspondem. Apresenta-se João Batista e não está bom. Apresenta o Filho do Homem e não está bom. A gente tem que aprender a corresponder ao Senhor com as nossas vidas, com aquilo que Ele nos pede, saber também ir a Ele, saber se deixar mostrar a Ele. E como fazemos isso? Em primeiro lugar, diante do querer. Querer estar com o Senhor. Querer com a nossa vida corresponder ao que Ele nos pede. Querer ter este anseio de se deixar olhar, de se deixar encontrar pelo Senhor. E depois, tendo estas práticas que estão diante da vida de oração, diante do empenho em fazer as coisas, fugindo daquilo que afasta de Deus, diante do pecado, diante dos pesos que por vezes carregamos que são de outros, o fardo de pessoas, por exemplo, de amigos que não correspondem a Deus e ficam colocando e nos levando diante dos seus vícios, saber cortar estas falsas amizades que vão distorcendo, que vão contaminando o nosso coração, que vão nos levando para longe, mas saber ao contrário, apontar a Deus. Diante da vida de oração, diante das escolhas, né? Sabendo buscar o Senhor, ter esta determinada determinação. Quando amamos alguém, queremos ficar com este alguém. Quando amamos o Senhor, devemos querer buscá-lo. Saber que é nele que se encontra o verdadeiro prazer, é nele que se encontra a verdadeira alegria, é nele que verdadeiramente nos encontramos. Por isso, o Senhor nos chama a não ficar como eternos insatisfeitos, querendo sempre mais, quando Ele já é a plenitude. Saber ir a Ele e buscá-lo verdadeiramente. Assim, a Virgem Maria o fez. Escolheu o Senhor, só o Senhor.
deu seu sim. E ela, como nossa mãe, nos ensina também a olhar para Ele e dar o nosso sim, e corresponder com a nossa vida diante destes atos de união e perseverança no Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.